Você já ouviu que a cannabis mata neurônios? Esse mito circula há décadas. Mas será que tem base científica real? Hoje vamos desmontar essa narrativa com fatos históricos e estudos confiáveis. Fica comigo até o final. Você vai se surpreender com a verdade por trás das origens dessas alegações. O medo da cannabis começa a ganhar força nos anos 1930, especialmente nos Estados Unidos, por uma combinação de fatores sociais, políticos e econômicos, campanha moral e racial. A planta já era usada medicinalmente no século XIX, mas nos Estados Unidos, imigrantes mexicanos trouxeram o hábito de fumar maconha recreativamente após a Revolução Mexicana em 1910. Isso foi associado a estigmas raciais e xenofóbicos, sendo retratada como uma droga que corrompia jovens e mulheres de origem branca e estimulava violência em negros e latinos. Logo em seguida, Harry Anslinger, chefe do FBN Federal Bureau of Narcotics, a partir de 1930, iniciou uma forte campanha de propaganda contra a maconha. Ele espalhava histórias sensacionalistas de crimes violentos atribuídos ao consumo da planta, e usou a imprensa para promover medo, apoiado por jornais de William Randolph Hearst, que tinha interesses econômicos. A indústria do cânhamo competia com o papel de madeira. Então, em 1936, o filme Tell Your Children, produzido por George A. Hurliman, foi adquirido por Duane Esper, renomeado para Reefer Madness e distribuído. Produzido como propaganda, totalmente sensacionalista, sem base científica, mostrava jovens supostamente enlouquecendo, cometendo crimes e até assassinatos após fumar maconha. Esse tipo de material alimentou o pânico moral. E logo em seguida, o cânhamo era um forte competidor do algodão, do nylon, recém-criado pela DuPont, do tabaco e até da indústria do álcool, que saía da lei seca em 1933. Criminalizar a cannabis também ajudava a proteger esses setores. Então, em 1937 foi criada a Lei Marijuana Tax Act. Essa lei, criada nos Estados Unidos, praticamente criminalizou a planta ao impor taxas e burocracias que inviabilizavam seu uso. Serviu de modelo para o estigma global que se seguiu até meados de 1940, quando na Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, os Estados Unidos até estimularam o cultivo de cânhamo, Hemp for Victory, 1942. Mas logo depois voltou a ser reprimido, pois no período de Guerra Fria, qualquer comportamento diferente passou a ser visto como ameaça à moral americana. A maconha foi associada à delinquência, boemia e subversão. Então, por volta de 1960, surge a contracultura e movimento hippie. A cannabis virou símbolo de contestação política, ligado à luta contra a Guerra do Vietnã, liberdade sexual e protestos estudantis. Então, o governo Nixon usou isso como justificativa para fortalecer o controle sobre drogas, e como arma de controle social, já que atingia diretamente jovens, negros e ativistas. Na década de 70, com forte apoio político, e apoiado por alguns estudos duvidosos, vários fatores contribuíram para esta demonização. Em 1971, de fato, começa a guerra às drogas. Nixon se declarou o inimigo público número 1 às drogas, intensificando prisões e repressão. Estudos sobre síndrome amotivacional, ano 1970. Pesquisadores começaram a afirmar que usuários frequentes ficavam preguiçosos, desmotivados, com queda no rendimento escolar e laboral. Problema: metodologia fraca. Viés cultural comparavam jovens hippies e marginalizados socialmente com estudantes conservadores e da elite, o que nunca se comprovou como síndrome clínica. Então, no mesmo ano de 1970, surge a Lei de Substâncias Controladas nos Estados Unidos, que colocou a maconha na categoria 1, junto com heroína e LSD, alegando alto potencial de abuso e nenhum valor médico aceito. Também nos 1970, o Dr. Robert Heath realizou um experimento que associou a cannabis à morte de neurônios. Entretanto, durante o estudo, os pesquisadores colocaram macacos em cabines pequenas
e os submeteram à inalação contínua de fumaça de cannabis, sem ventilação. Em pouco tempo, os macacos vieram a óbito e o estudo atribuiu os óbitos à cannabis. Ele concluiu que a cannabis causava alterações cerebrais permanentes. Contudo, pesquisadores posteriores investigaram o caso e desmentiram essa conclusão. Mostraram falhas metodológicas. Uma análise revelou que os danos foram resultado da falta de oxigênio, provocada pela alta concentração de dióxido de carbono, CO2, no ambiente. Portanto, as condições extremas, e não os compostos da cannabis, causaram os problemas observados nos macacos. Já outros estudos, com controles adequados, não replicaram os resultados de Heath e consideraram os efeitos inconclusivos. Em 1972, surge o relatório Schaefer, encomendado pelo presidente Nixon para avaliar os efeitos da maconha. Conclusão: a cannabis não representava grande risco social nem individual, e sugeriu a descriminalização para uso pessoal. Controvérsia: Nixon rejeitou totalmente o relatório, ignorou as recomendações e seguiu com a guerra às drogas. A criminalização foi exportada a outros países, via ONU e tratados internacionais. Em tal 1987, a organização sem fins lucrativos, Partnership for a Drug-Free America, atual Partnership to End Addiction, lançou uma campanha icônica. Um homem segura um ovo dizendo: esse é seu cérebro. Depois o coloca na frigideira e finaliza: seu cérebro sob efeito das drogas. Alguém tem perguntas? A campanha teve enorme impacto cultural. Virou paródia, foi citada em programas de TV e marcava o ápice da guerra às drogas. Todas são falsas alegações. O que a ciência realmente mostra? Diversos estudos apontam que os canabinoides agem como moduladores, ativando receptores CB1 e CB2, em vez de destruírem neurônios. Efeitos que envolvem controle do estresse oxidativo e inflamação, e até regeneração de neurônios. Justamente o oposto do dito há décadas. Efeitos reais. Limitações. Mesmo sem matar neurônios, o uso frequente, em adolescentes, pode afetar memória de curto prazo e atenção, de forma funcional, porém reversível, e não estrutural. A neurociência atual alerta exatamente para esse ponto. Efeitos cognitivos existem, mas não envolvem destruição neuronal. Por que esse mito importa? Propagandas sensacionalistas como o ovo frito e estudos mal conduzidos ajudaram a criminalizar a cannabis e a criar barreiras ao uso medicinal. Enquanto isso, pesquisadores atuais exploram o potencial terapêutico da cannabis no tratamento de condições como epilepsia, Alzheimer, esclerose múltipla, entre outras. Em resumo, a cannabis não mata neurônios. Esse mito nasceu de campanhas de medo e estudos falhos, que ignoraram a complexidade da ciência. Hoje sabemos que a planta tem efeitos específicos e promissores usos medicinais. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco sobre como alguns mitos sobre a cannabis foram criados, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal Medicina do Mato Místico. Aqui, a gente desmistifica com base histórica e científica.